que é assédio moral. Eu não tenho a mínima ideia. O que é que eu deduzo que seja é que... Ai, não sei não. Assédio moral consiste na exposição do trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, com ações repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho. Para mim, é você confirmar uma coisa, sediar uma coisa que não tem. A situação que eu passei foi que eu passei mal aqui na empresa, trabalhando, por um excesso de trabalho, e eles disseram para mim que eu passei mal porque eu estava acima do meu peso. Para mim foi assédio, porque me acusaram de uma coisa sem ter uma perspectiva antes. Geralmente, o assédio moral é praticado por alguém que está no comando, mas é comum ter casos entre colegas de trabalho. A primeira coisa, o empregado ele tem que informar ao seu sindicato acerca do que está acontecendo. Feito isso, o sindicato dirige-se até o associado, até o empregado, para dirimir todas as dúvidas e orientá-lo com relação ao que tem que ser feito. Caso o empregado tenha alguma dificuldade de ser atendido no seu local de trabalho, ele pode informar via e-mail, via telefone, mas o adequado, o correto é que ele dirija-se até o seu sindicato para poder esclarecer tudo o que está acontecendo. O assédio moral sempre existiu. Contudo, somente nos últimos anos passou a ser discutido. Além disso, somente agora vêm sendo criadas leis que dão às pessoas a possibilidade de defesa. De fato, na legislação brasileira não tem uma lei que enquadre ou que tipifique a hipótese de assédio moral. Então, a não ser alguns casos de legislação municipal no estado de São Paulo, mas que só se aplica a servidor público, não é para o trabalhador em geral. Então, para o juiz definir o dano moral pelo assédio, ele vai tomar como base ou por analogia a Constituição Federal, que protege a integridade do trabalhador, que protege a imagem, que protege a saúde mental e física, né? A própria CLT, que existem artigos em que protegem mulheres, né? Tem leis também que protegem o trabalhador que tenha doenças ou idosos. Então, esses casos, os juízes se apegam nessa legislação para definir o dano moral, porque no Brasil não existe legislação definindo o que seja o assédio moral. Venham sofrendo assédio constantemente, mas tudo na vida tem um limite. Vou, na verdade, ingressar na justiça para inibir essas práticas desses agressores e para proteger outros trabalhadores, porque a gente sabe que o assédio, na verdade, ele não constrói provas efetivas e outros trabalhadores realmente ficam inibidos diante dos agressores. Por isso, deverei estar entrando na justiça a qualquer momento para que possamos inibir a ação desses agressores e proteger outros trabalhadores. A informação é a maior arma que o trabalhador tem para defender-se contra a prática de assédio moral nas empresas. É preciso conhecer bem o seu direito e como agir ao presenciar ou vivenciar um episódio como esses. A falta de prova é a principal dificuldade que o trabalhador encontra para entrar com o processo de assédio moral. Anote os detalhes das agressões com nomes, hora e local. Procure dar visibilidade mostrando evidências aos colegas de trabalho. Busque testemunhas. Evite conversas em particular com o agressor. Constituir provas. Esse é o cerne da questão. Sem prova, não vai se evidenciar que houve o assédio. Então, essa prova ele pode constituir através de colegas de trabalho, ele pode, se tiver alguma forma escrita, ele também pode obter cópias de documentos para utilizar e ainda pode usar um laudo pericial, constando que ele teve este problema e que foi em decorrência do assédio. Trabalho em uma empresa há 26 anos, no setor técnico. De uma hora para outra, sem nenhum motivo, me tiraram do setor técnico e me passaram para o setor administrativo. Para isso, eu tive que ir buscar uma orientação jurídica de um advogado
que eu mesmo me aconselhou que eu estava sofrendo um assédio moral e que só repararia isso junto à Justiça do Trabalho. Assim o fiz, ingressei com ação no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, e aí fui contemplado pela Justiça, fazendo com que a empresa desfizesse tudo aquilo que eles tinham feito junto a mim, me transferindo para um setor, saindo do setor técnico para ir para o setor administrativo, sem nenhuma condição de manuseio e orientação para fazer aquele trabalho. Fui vitorioso na Justiça e estou aguardando agora os trâmites finais. Não aconselho a nenhum trabalhador ficar quieto com essa imposição. As principais reclamações são de perseguições, constrangimentos por não ter alcançado a meta e humilhações constantes. As mulheres são as principais vítimas dessa prática. Do ponto de vista psíquico, a gente encontra alterações do tipo desmotivação, depressão, alteração do humor, que é uma certa desmotivação, desânimo, que não necessariamente é uma doença do humor como a depressão. Os sintomas físicos, dores de cabeça, alterações gastrointestinais, diarreia repentina, sudorese, taquicardia, todas essas sintomatologias físicas estão relacionadas ao nível de ansiedade por conta do estresse emocional que a pessoa vivencia diante de um assédio. E é hora do indivíduo buscar uma ajuda profissional, ou de um psicólogo, ou de um psiquiatra, para que ele evite de que esses quadros se agravem, para que ele não chegue ao ponto de precisar se afastar do trabalho. É importante que haja um canal de comunicação aberto entre os funcionários e a empresa, permitindo colocar em evidência casos que ferem a boa conduta e a missão da empresa. Sinergia, nos seus acordos coletivos de trabalho, estabelece a cláusula que fala sobre assédio moral e igualdade de oportunidade para todos os seus trabalhadores eletricitários. Isso significa dizer que existe uma preocupação muito grande em resguardar o empregado para que ele tenha, pelo menos, tranquilidade para exercer as suas atividades, que a empresa respeite isso, embora algumas empresas, no decorrer do ano letivo, descumprem essa cláusula. Mas, ainda assim, o sindicato atua com veemência e, se caso a empresa não atenda às necessidades do empregado, o seu sindicato acionará a sua assessoria jurídica para que todos os procedimentos sejam feitos e que a empresa coíba aquela ação acerca do assédio moral com seus trabalhadores. Não deixe que o assédio moral cause impacto na sua vida pessoal e profissional. É importante solucionar o problema o quanto antes, para que isso não prejudique a sua saúde e a sua vida social.